Capítulo 182, Fornos de eixo. Desde que a superfície do objeto esteja coberta e forme uma pele contígua definida, isso pode ser chamado de revestimento. O revestimento em si pode ser gasoso, líquido ou sólido, com todos os tipos de aplicações diferentes para eles. Desde a bela decoração inicial e, posteriormente, reforçando a durabilidade do objeto, todas essas coisas podem ser consideradas como revestimentos. Posteriormente, Roland lançou uma série de testes nas substâncias. Ele ficou extremamente satisfeito com os resultados dos testes, e seu conceito poderia ser resumido com a frase: quanto mais energia as pinturas dela consumissem, e quanto mais ela desenhasse, melhor elas se tornariam. Suas fotos anteriores já eram difíceis de apagar completamente, desde que o meio também não fosse destruído e, agora, depois que sua capacidade evoluiu, essa característica se tornaria ainda mais forte no futuro. Em primeiro lugar, houve a alta força adesiva e a massa leve desses pigmentos. Enquanto no topo eles mostravam algumas das características físicas do objeto, ele também poderia alterar sua flexibilidade de acordo com o objeto representado. Coisas como nuvens ou céus pintados seriam tão macios quanto o algodão doce, embora ainda tivessem alta resistência ao alongamento e corte. Mas quando substituído por algo feito de lingote de ferro, vidro ou material de natureza semelhante, tornou-se duro e quebradiço, e poderia ser esmagado diretamente com um martelo. Em outras palavras, devido à sua massa limitada, seu desempenho em relação à flexibilidade era muito superior à sua rigidez, o que era consistente com a compreensão de Soraya de como os pigmentos funcionavam. Em segundo lugar, independentemente de quais características foram mostradas, suas propriedades químicas permaneceram muito estáveis. Não só não reagiu com diluído de ácido sulfúrico ou diluído de ácido nítrico, mas também repeliu água e óleo. Quando Roland encheu uma caixa de papel revestida com água, o fundo fino da caixa não mostrava marcas de infiltração de água. Depois de derramar água, as contas líquidas transparentes rolavam na caixa como orvalho em uma folha de lótus. E quando ele tocou o fundo com o dedo, confirmou que, mesmo assim, continuava seco. Para o teste de resistência a altas temperaturas, Anna foi até a caixa de papel e jogou um pouco de ferro fundido nela. O papel de torcedor pegou fogo imediatamente. O revestimento em si, no entanto, exceto pelo alongamento um pouco, não mudou muito. Somente quando Anna usou sua chama negra para queimar diretamente o revestimento, ele começou a se deformar e derreter, emitindo uma fumaça branca até que finalmente se transformou em uma massa de geleia preta. O fato de o revestimento também ter um efeito isolante empolgou totalmente Roland. Afinal, os fios de cobre revestidos podiam ser usados da mesma maneira que os fios esmaltados, que ele já havia comprovado construindo um simples motor DC no quintal. Nesse ponto, Roland havia entendido completamente a capacidade da nova habilidade de Soraya. Ao contrário da chama negra de Anna, que é completamente diferente do fogo verde anterior, a nova habilidade de Soraya era mais como uma evolução de sua habilidade anterior em pintura. Agora ela poderia desenhar uma pintura a óleo realista, ou também pode simplesmente desenhar sua foto, como as figuras de antes. Suas habilidades também podiam ser usadas em paralelo, só dependia do que ela tinha em mente fazer. Além disso, quando ela desenhou uma imagem e se a espessura do revestimento fosse mantida abaixo de 1 centímetro, Soraya poderia desenhar várias horas sem precisar parar. Mas quando ela desenhava com uma espessura de pelo menos 3 centímetros, seu consumo de magia também aumentava rapidamente. A uma profundidade de 10 centímetros, atingia um limiar, quase imediatamente, esgotando sua magia com apenas 1 ou 2 golpes. Obviamente, de outra perspectiva, essa também era a maneira mais eficiente de combater a mordida demoníaca. Além disso, após a evolução, sua magia ainda pertencia à categoria de convocação, e desde que chegasse ao alcance supressivo da pedra de retaliação de Deus, sua caneta mágica também desapareceria subitamente, tornando impossível para Soraya desenhar uma nova padronizar. No entanto, o revestimento já desenhado não foi afetado pela pedra de retaliação de Deus.
Sob a observação de Nightingales, eles descobriram que, quando as pinturas de Soraya eram desenhadas, elas não continham mais nenhum vestígio de mágica. Em outras palavras, o material criado por sua caneta mágica se tornou uma existência real. Quanto à forma de usar o revestimento, havia muitas possibilidades. A própria Soraya nunca imaginou quanta mudança sua nova habilidade traria para a cidade. Para Rohan, sua nova habilidade significava que ele poderia obter rapidamente alguns canos de água revestidos totalmente à prova de ferrugem e grandes feixes de fios esmaltados, até tijolos se tornariam utilizáveis em alta temperatura. De repente, ele viu a luz, para seus projetos de engenharia originais aparentemente fora de alcance, sistema de água da torneira, eletricidade e acesso às estradas. Ao mesmo tempo, isso também o lembrou do argumento de que a experiência pessoal era muito mais profunda do que ler axiomas de livros. Se ele conseguisse que as bruxas vissem o mundo em seu estado subatômico e aceitassem a teoria das partículas, isso levaria a uma nova rodada de evoluções. Como deixá-los observar o micro-organismo ao microscópio? Rohan achou que era necessário tentar, pelo menos tentar. North Slope, a área do forno. Sopre. Deixe o fogo queimar ainda mais quente. Lesia gritou. Embora fosse impossível ver diretamente a cena dentro do forno, com os 3 carros cheios de carvão, as pedras já deveriam ter ficado vermelhas do calor agora. Quando foi convidado para a cidade por uma carta de Vanbat, ele pensou que a cidade era apenas uma terra desolada e árida, e se não tivesse sido escrito que ele poderia começar uma nova vida aqui como pedreiro, ele nunca correram para a fronteira do reino para retomar seu antigo ofício. Ao deixar temporariamente sua família para trás e levar apenas sua própria bagagem, ele já havia se preparado para uma vida vivida dentro de tendas, enquanto só tinha mingau para comer. Não ter ninguém no comando e também não receber nenhum pagamento, eram problemas frequentemente encontrados no setor de construção. Lesia não pretendia ficar muito tempo dentro da cidade fronteiriça, desde que pudesse ver Carol, seu amigo de longa data, e ver como ele estava se saindo com a vida aqui no exílio, ele ficaria satisfeito. Mas a realidade sempre foi diferente do que você esperava. Ao chegar de barco à cidade fronteiriça, viu que Carol já estava esperando por ele na doca. Anteriormente, Vanbat era um pedreiro distinto em King City, era até um poderoso candidato por se tornar o próximo líder da guilda. Quando ele o comparou com sua aparência anterior, Lesia viu que suas têmporas estavam brancas e seu rosto tinha mais algumas rugas, mas seu corpo não era magro. Em vez disso, ele era muito resistente, seu rosto ainda queimava cheio de espírito. Depois que eles se cumprimentaram, Carol não o levou a um local barulhento e bagunçado, mas inesperadamente o levou a um prédio residencial aparentemente novo. Onde ele entregou suas chaves com as palavras: "Esta casa é sua. Guarde sua bagagem primeiro e depois podemos ir ao pub tomar uma bebida." E então, no bar, pela boca de Carol, Lesia ouviu uma série de histórias incríveis. Carol, com seu status de civil, foi recrutado por Lorde para trabalhar na prefeitura, não apenas se tornando um funcionário com um salário mensal fixo, mas também o executivo do setor de construção. Se você ficar, também receberá a possibilidade de entrar na prefeitura. Fornecido com moradia grátis. Após 10 anos de trabalho, você também recebe um subsídio de aposentadoria. Você está se perguntando qual é o benefício de um subsídio de aposentadoria. Isso significa que você receberá dinheiro sem precisar trabalhar. Lesia pensou que Carol estava bêbado e falando bobagem, então os resultados não foram como ele esperava. Carol estava falando a verdade. Abra a porta de descarga de escória, limpe a escória. Depois que o trabalho foi concluído, nenhum dos problemas previstos por Lesia havia aparecido. Além disso, eles não apenas obtiveram seu dinheiro imediatamente do senhor, mas o senhor também reagiu excepcionalmente rápido. Sempre que solicitavam, sempre recebiam a resposta no dia seguinte.
Além disso, este também foi o local em que eles produziram um produto alquímico chamado cimento. Com ele, ele poderia facilmente colar tijolos, permitindo que o processo de construção avançasse aos trancos e barrancos, onde ele poderia experimentar um tipo de sentimento despreocupado sem precedentes, como nunca antes. Dentro de um mês, Lesia já havia construído 5 altos fornos e 3 fornos de eixo adicionais para a fundição de ferro. O forno do poço foi o resultado de seu pensamento duro durante os anos após a dissolução da Guilda dos Pedreiros. Era o produto fabricado com toda a sua experiência acumulada. Ele já pensara que só poderia transmiti-lo como um projeto, nunca teria ousado acreditar que um dia o veria erguido diante de seus próprios olhos. O forno de eixo modificado tinha quase 2 metros de altura e um diâmetro interno de cerca de 75 centímetros. As partes inferiores do corpo do forno foram fornecidas com vários bocais de ar, que poderiam ser usados para aspirar o ar usando foles de ventilação, deixando fundo para a porta de descarga de escória e a porta de saída para o ferro fundido. Ao lado do forno, ergueram uma rampa feita de areia e cascalho, facilitando a alimentação e a observação da situação no forno. Hoje foi o primeiro dia em que o forno de eixo seria colocado em uso. De acordo com a prática usual, antes de ser oficialmente aberto, era necessário fazer um teste de fundição. Durante o julgamento, eles abriram intermitentemente a porta de descarga de escória mais de 10 vezes e também adicionaram novo carvão 2 vezes, chegando à conclusão de que o forno passara por sua inspeção. O ferro fundido estava agora fluindo para a pia. A boca da escória se abriu suavemente e a temperatura atingiu a alta temperatura necessária para a fundição de ferro, portanto não havia necessidade de continuar desperdiçando carvão. Afinal, para reduzir as perdas, durante o teste do forno, eles usaram um minério de resíduos coletado no canto do quintal. Depois de abrir a porta de descarga de ferro e deixar o derretimento fluir, Lesia anunciou o desligamento do forno. 2 dias depois, quando a câmara do forno foi limpa pelos habitantes da cidade, eles também escavaram vários pedaços de pedra escura. Sob o cozimento a alta temperatura, os outros resíduos foram descarregados várias vezes, restaram apenas esses pedaços de minério, depois de jogados quase não haviam mudado, apenas a superfície ficou mais brilhante, assim como a tinta preta. Lesia também não conseguiu determinar o que era esse minério preto, ele sabia apenas que era um produto residual do processo de mineração. No entanto, sua forma e aparência eram realmente agradáveis aos olhos, não parecendo nada inútil. Mas se foi útil e eles não foram capazes de derretê-lo, como devem criar artefatos a partir dele? Incapaz de chegar a uma conclusão própria, ele pegou um bloco do minério mais preservado, cobriu-o com um pano e enviou um homem ao castelo para entregá-lo a Roland Wimbledon, o senhor da cidade fronteiriça.